Começa agora na Líder FM. Líder FM. Podcast da Líder. Bate-papo, política, esporte, cultura, entretenimento, eventos, música, humorismo e, é claro, muita descontração. Com os melhores apresentadores do rádio. Podcast da Líder. Podcast da Líder. Alô, minha gente, bom dia. Estamos chegando com o nosso podcast da Líder, o primeiro do ano de 2026. Para você que está nos ouvindo aí via internet, em qualquer parte do globo terrestre, para você que está nos ouvindo também pelo nosso 96,1 da Rádio Líder FM, bom dia, seja bem-vindo. O nosso podcast tem esse cunho de trazer uma pessoa que motiva, que inspira, né? E que conte aquela história que vai fazer com que as pessoas também, né, se inspirem nela para que possa mudar também de vida, né? E nada melhor do que começar o ano trazendo aí uma pessoa que eu particularmente admiro, vejo, acompanho o trabalho dela, e, né, uma pessoa sempre alegre, principalmente porque ela malha muito. Primeiras horas da manhã é cuidar da saúde, né? E eu vou falar aqui com a minha amiga Gabriela, popular Gabi, conhecida pelos amigos. Olha o sorriso dessa mulher. Quero agradecer meu amigo Danilo Rios, né, Danilo? Mais uma vez é nós dois, né, Danilo? Obrigado, meu irmão. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo, minha amiga Gabriela. Obrigada, Lúcio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Líder FM. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite do Lúcio, fiquei muito honrada, né? De poder contribuir com esse podcast que foi tão sonhado por você, né? Em trazer para Colinas. Lembro quando você comentou comigo. E estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir. Espero trazer, além da minha história de vida, um pouquinho de inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo nesse sabadão aí. Mas com certeza, antes de começar, eu gostaria que você deixasse o seu Instagram, né? Para você que quer empreender na vida, principalmente você mulher, o homem também, né? Mas principalmente as mulheres, né? Que a mulher hoje está empoderada, a mulher, ela não é que a mulher vai mandar no homem, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Mas a mulher, ela pode fazer tudo, né? Tudo que ela quiser, ela vai ficar no lugar que ela quiser. Acompanhar o Instagram da nossa amiga Gabriela, para você ter aquelas dicas, né? Como é que você vai ser uma pessoa bem-sucedida? Ela vai te dar umas dicas lá muito legais. Qual é o Instagram lá, Gabriela? Então, o meu Instagram é o @Gabriela_Emília, e tem o Instagram também do mercado, né? Que é o Mercado Giuseppe, para quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho lá também. Bom, se você não achar essa Gabriela, você vai no Giuseppe, que você vai achar a Gabriela lá. Com não certeza. Tem erro. Gabriela, natural de onde, Gabriela? Sou natural de Pérola do Oeste, no Paraná, lá no sudoeste do Paraná, uma cidadezinha no interior, pequena mesmo, de 3.000 habitantes. Nasci e cresci lá, morei lá até os meus 18 anos, Lúcio. Quando eu fui sair de casa, fui fazer faculdade, passei no meu primeiro trabalho fora da cidade, né? Fui estagiária do Sicredi lá em Santa Isabel do Oeste. É mesmo? Ó, Sicredi, ó, Sicredi. Mas confesso que como bancária hoje eu prefiro como empresária. Ah, com certeza, né? Mas assim, foi uma experiência muito boa, amadureci muito, saí de casa e ali eu morei em Realeza por muitos anos. Realeza também no Paraná? Realeza também no Paraná, é próximo da minha cidade onde eu morava lá, dá uns 60 km. E por lá eu morei por 8 anos até vir para Colinas do Tocantins. Qual é a sua formação? Eu sou formada em administração de empresas mesmo, tenho MBA em gestão financeira e mais a formação da vida que eu falo, né? Muitos cursos e treinamentos que vão nos aperfeiçoando aí, né? Porque tem a faculdade, tem a parte teórica, mas o que forma mesmo é a prática. É a as prática. Porrada que a vida dá na gente, né? As porradas. Eu falo que nada melhor como as dificuldades, os processos da vida para nos ensinar e nos formar no dia a dia. Que legal. Ô, Gabriela, mas assim, sei lá do Paraná, e aí você poderia estar empreendendo por lá no Paraná, Sim. Né? Mas o que aconteceu lá no Paraná para você vir para Colinas do Tocantins? Conta essa história, né? Porque o pessoal fica pensando, pô, lá, onde é que está o Paraná, Sim. né? Sim. Quantos quilômetros daqui lá? Né? 2.500 km. Rapaz, como foi que você achou Colinas? Meu pai, na verdade, né, veio pra cá. A gente tinha tem família em Palmas, né? Meus avós maternos moravam em Palmas. Tem uma tia, irmã da minha mãe, que mora em Palmas. E meu pai, caminhoneiro, na época ainda, trabalhava muito aqui na região. E ele sempre comentava que com 50 anos de idade, ele queria parar de viajar, sair da estrada, né? Porque ele trabalhava
desde os 16 anos dele como caminhoneiro. Como caminhoneiro, né? E aí ele visionou Colinas, né? Olhou para a cidade, viu uma oportunidade, ele sempre... Em que ano isso aconteceu? Assim? Isso fazem 9 anos, Lúcio. Foi 2017, 2018, por aí. Ele passando por aqui... ele trabalhando aqui, ele falou, olha... Ele sempre foi muito empreendedor, muito visionário. Ele tem esse sangue do empreendedorismo. Então é por isso a Gabriela já tem essa... eu tenho para quem puxar. A gente é bem disso, parecido. Né? E aí ele veio, visionou a cidade, viu a oportunidade, viu que tinha poucos mercados na cidade. Ele trabalhava quando ele era novo, né, nessa área. E aí veio pra cá e falou, cara, vamos testar. Trouxe a minha mãe pra cá pra passear. Minha mãe e meu irmão mais novo. E o meu irmão mais velho, né? Nós somos em 4 irmãos. Como é que é o nome dos seus pais? Seu irmão? O seu Elmar, né? Todo mundo conhece ele como Giuseppe aqui na cidade, né? Por isso o nome Giuseppe, viu, gente? E a dona Josi, né? A minha mãe. E o meu irmão que mora aqui com a gente também, que é meu sócio, que é o Valdir. E eu tenho mais 2 irmãos. Casou ele? Casou. Casou? E não convidou pro churrasco, né? Se amontoou, na verdade, né? Hoje ele já estava casado, já foi uma prensa que eu dei nele lá um dia lá, junto com a... E aí tem um irmão mais velho que mora em Goiânia e um que ainda continua no Paraná, que mora em Francisco Beltrão. E aí meu pai veio pra cá, iniciaram, foi bem sofrido o início, não foi nem um mar de rosas, eles passaram muita dificuldade quando vieram pra cá, dormiam dentro do mercadinho, fechavam as portas, iniciou ali no pátio de triagem, né, ali, um espaço pequeno. Aí foram visionários Santa Rosa, foram lá, olharam, conheceram o setor, acharam o primeiro ponto, que foi o ponto inicial do mercado. E ali eles começaram a dar os primeiros passos, né? Quando a loja começou a crescer, começou a evoluir, eu já estava muito bem estabilizada lá em Realeza. Eu trabalhava há 7 anos já nessa empresa onde eu trabalhava lá na Baterias Real. Iniciei numa loja de carros, na GT Multimarcas. Trabalhei com eles 4 anos e meio. E quando a loja encerrou, a gente foi para a empresa que também era da mesma família, né? Que é uma fábrica de baterias grande que tem lá na cidade. E eu estava muito bem estruturada lá, trabalhando para os outros, já formada, trabalhando na minha área. E aí meu pai começou a pegar no meu pé, né? E eu não queria vir para cá, não queria vir para Colinas. Falava, não, muito diferente da nossa realidade aqui. Cultura diferente. A cultura, o choque cultural. O frio que a gente faz aqui, né? Um friozinho, sofri com o calor daqui no início. E aí vim de férias, Lúcio. Vim de férias, fiquei 20 dias aqui e eu sou uma pessoa muito cristã, muito de oração. E no último dia eu orei e pedi pro Senhor um direcionamento e Ele me concedeu e falou, não, né, aqui o teu lugar. E assim eu cheguei, voltei de férias. Aí você voltou lá, pedi falou, a conta, gente... conversei com o meu chefe, né, ainda fiquei mais 3 meses organizando alguém para colocar no meu lugar e cheguei aqui em Colinas em março, 4 dias antes de fechar tudo na pandemia. Eu cheguei numa terça-feira e no sábado fechou tudo para a pandemia. E aí foi um ano bastante desafiador, né? Ano de pandemia, eu não conhecia ninguém na cidade, só trabalhando. Eu não tinha amizades, a gente não podia sair de casa, né? Eu já numa fase também de muito estudo e trabalho, com o foco nisso. Precisava conhecer sobre supermercado, porque não era a minha área. Precisava entender do assunto. E aí, na época, tinha muitas lives, muitos estudos já online. O digital já estava movimentando muito já. E aí, eu fiquei ali, aquele ano de 2020, totalmente fechada e focada no trabalho, sabe? Pensei várias vezes em ir embora, fiz as malas, comprei passagem para ir embora. E minha mãe e meu pai não me deixaram ir. E aqui estou até hoje em Colinas. Amo morar aqui, gosto demais da cidade. Você se adaptou mais? Me adaptei, não me vejo voltando para o sul para morar lá. Se as pessoas me perguntam, você tem vontade? Não tenho, Lúcio. Gosto muito de morar aqui, não me vejo mais morando lá na nossa região, amo lá também, amo ir lá visitar minha família, que ainda mora lá, mas a Gabriela mesmo, os planos do Senhor para mim hoje são aqui em Colinas mesmo, e eu sou muito grata por estar aqui hoje. Desafio grande, Foi. Né? Eu até me assustei, porque eu não sabia disso, né? Você tinha chegado aqui bem no início da pandemia. Para quem estava já há muito tempo na área, já foi difícil, imagine você que largou teu serviço, sua estabilidade lá e chegar aqui, bem na época dessa pandemia,
que não foi fácil para ninguém, né? É um 360 que a gente dá na nossa vida, né? Mas são mudanças, Lúcio, que elas nos trazem muito amadurecimento. A Gabriela que eu sou hoje, tanto como pessoa, como empreendedora, nasceu dessa mudança, né? Desse passo que eu resolvi dar, né? É o tal do dar o passo que o Senhor dá o chão. Então eu dei o passo e o Senhor foi abrindo os caminhos e me transformando nesse processo. Eu amadureci demais com essa mudança. Gente, a Gabriela, ela parece uma bonequinha, né? Aquela bonequinha abaixo, não é, Danilo? Juro por Deus, bota ela numa caixa, todo mundo confunde. Mas para ela ser de rede, você não malhar igual ela, Danilo? Porque o Danilo não gosta de um churrasco, né, Danilo? A Gabriela não, minha amiga, ela pega pesado todos os dias. Ô, Gabriela, mas como mulher, você teve muita dificuldade como empresária? Tive. O crescimento da mulher empreendedora, acho que ela veio muito depois da pandemia, ela já vinha acontecendo, né? Mas eu vejo a pandemia como um ponto de mudança em vários âmbitos na nossa realidade. E a gente veio crescendo muito exatamente por conta do digital, que foi mostrando muito mais isso, foi trazendo muitas mulheres empreendedoras para o digital, cada uma mostrando o seu trabalho, e isso fortalece as outras também a se movimentarem, né? E tive muito desafio de principalmente as pessoas duvidarem da nossa capacidade, de não acreditarem. Tá novinha, porque você tem um rosto da menina de 20 anos. Graças a Deus, né? A genética ajuda, mas a gente já tá aí na casa dos 30, né? Não vou 30? falar, 32 já. 32. 32 anos. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Casada, solteira? Ainda não, solteira. Tá namorando? Estou enrolada. Podemos saber quem é o príncipe? Ainda não. Ainda não. Mas nós descobre, viu? Aqui nós temos uma bolinha de cristal que nós descobre. Mas foi bem desafiador empreender. Hoje eu acho que está um pouco mais fácil. Ainda temos alguns preconceitos por ser mulher empreendedora. Mas eu acredito que já tem muitas portas abertas para esse lado do empreendedorismo. E temos grandes nomes aí no mercado, inclusive aqui na nossa cidade, né? Como inspiração no empreendedorismo. E ainda mais, assim, como você falou, quando você chegou já no início da pandemia, um novo modelo de se adaptar ao mercado, e aí veio o digital, né? Eu lembro que até as escolas teve que se adaptar, e o novo, ele é muito difícil a gente se adaptar ao novo, muita gente um pouco que não gosta, né? E aí você foi entrando nessa área digital, foi aí que você descobriu essa área. Eu já gostava, a gente aprende sobre marketing na faculdade já, né? E eu sempre falava que, quando eu estava na faculdade, que uma das áreas que eu mais gostava era o marketing e recursos humanos. Eram duas áreas que eu me identificava e eu tinha vontade de seguir, né? Quando eu vim para cá na pandemia, que eu comecei a estudar, eu entendi que eu precisava ir para as redes sociais para movimentar o meu negócio. Apesar do movimento da pandemia, mas eu precisava divulgar e crescer. Foi quando eu iniciei o Instagram do mercado. Eu lembro que aqui na região, em Colinas, mais especificamente, ainda não tinha essa movimentação nos Instagrams. Era pouquíssimos na nossa área, do nosso empreendimento, na nossa área supermercadista. Eu me considero realmente uma das pioneiras em Instagram para supermercado, trazendo diferencial no Instagram naquela época, né? Hoje podemos ver aí os mercados da nossa região. Temos grandes empresas aqui, né? Ótimas empresas da nossa área, e tá todo mundo já adaptado ao digital. Mas na época, tudo que eu ia aprendendo, estudando, aprendi muito com o Leandro Rosadas, que é um especialista, um mentor de supermercado, e eles traziam muito essa fala de estar inserido no Instagram, de como que tinha que movimentar, e eu sempre gostei muito de testar as coisas, né? Testar para ver se vai dar certo, vou testar para ver se vai dar certo. E foi ali onde eu comecei a criativos, folders, vídeos, movimentar realmente o Instagram do mercado, e a gente cresceu ele muito tempo no orgânico. E aí eu comecei a estudar mais e me identificar com essa área, né? E aí foi ali por volta de 2022 que nasceu o desejo no meu coração de, cara, eu vou empreender com o digital também, aí você né? também
trabalha nessa área. Também. E aí foi 2024 ali, eu ainda guardei aquele sonho, sabe, ali no coração e entreguei nas mãos do Senhor e falei, no momento certo eu vou começar, né? E aí recebi uma palavra ali em 2024, uma profecia para quem é cristão, né? Para quem é mais forte na oração vai me entender. E comecei a orar e jejuar por aquilo que eu tinha recebido para ver se eu realmente estava no caminho certo, se eu não estava desviando os propósitos que eu tinha para minha vida. E o Senhor confirmou e foi onde, início de 2025, eu iniciei realmente no digital, né? O Senhor foi abrindo muitas portas, foi onde eu comecei a estudar mais sobre estratégia, como estrategista de conteúdo. Eu não faço a criação em específico de conteúdo, mas eu ajudo os perfis a crescerem no orgânico e também quem divulga cursos, quem vende cursos, né? No digital, eu também trabalho com essa área. E foi onde eu fui estudar, fui para São Paulo, fiz treinamentos, fiz mentorias online também com grandes nomes do digital. E aí eu fui crescendo nessa área, fui aprendendo e ainda estou caminhando. Eu falo que eu estou engatinhando ainda nessa área, porque tem gente que está muito mais desenvolvida. E cada novo cliente que chega, eu vou me identificando um pouquinho mais e vou vendo para onde que eu tenho que seguir, em qual área eu digo assim, em qual nicho específico que eu devo focar para isso, né? E hoje eu já tenho alguns clientes foram me despertando e eu já tô... E é uma área muito ampla, né? Muito ampla. Muito ampla, né? Ainda tem mercado para muita gente, né? Tem. O digital tá crescendo cada vez mais. A tecnologia, né? Quem em 2020, 2021 falava de IA? A gente não ouvia falar de IA. Hoje, se você pegar, quem não usa ChatGPT para falar, para criar alguma coisa, né? Eu até fiquei mais bonita agora, né? Então, assim, eu falo de ChatGPT porque é uma das mais conhecidas, mas hoje no mercado digital tem muitas ferramentas, muita inteligência artificial que fazem coisas assim que... Assustam, né? Que assusta a gente que está começando agora nessa área. Exato. Então, assim, tem muita área. E eu falo para essa meninada nova que vai chegando e às vezes conversa comigo e pede algum conselho, alguma coisa, até mesmo para os funcionários lá no mercado. Eu falo, gente, estudem sobre o digital. Busquem conhecimento agora, sabe? Aproveitem enquanto vocês são novos. Quando vocês estão ali na fase dos 18, 20 anos, não querem depender de patrão, porque hoje a gente sofre, né? Quem é empreendedor sofre com essa mão de obra mais nova, tem muita facilidade com o celular. Então estudem sobre, busquem conhecimento e cresçam nisso, sabe? Enquanto são novos, eu falo, porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a mentalidade que eu tenho hoje, lá nos meus 20, 21, 22 anos, eu estaria 10 anos na frente do que eu tô hoje em crescimento pessoal, profissional, e também não podemos deixar de falar de financeiro, né? Eu tenho certeza que eu estaria muito mais na frente do que eu tô hoje se eu tivesse esse conhecimento, essa mentalidade que eu tenho agora. E essa molecada mais nova aqui, como é que você vê essa meninada nova aqui? A gente vê um menino desinteressado danado, né? Lúcio, eu acredito que é muito dessa geração Z que a gente fala mesmo, sabe? Essa geração vem de uma educação diferente, onde os pais, e eu não julgo, e eu acho que estamos sim no caminho certo, porém existe muitos que são mimados, que os pais tentam, né, levar, não, vamos só estudar, né, vamos só focar nisso, e aí vem o desinteresse, né, o celular tá na mão. Hoje uma criança com 1, 2 aninhos, ela já tá com o celular na mão. Crianças aí com 6, 7 anos de idade, elas já têm o celular. Então acaba que o fácil acesso para o digital... Tudo tem que ter um limite, né? Assim, eu posso brincar com o celular, mas eu tenho que praticar um esporte. Exato. Eu tenho que brincar algo mais saudável. Falta o amadurecimento. Essa juventude, eles estão amadurecendo muito mais tarde do que a gente. Na nossa época, menino, não tinha celular, a gente brincava, eu jogava bets, a gente subia em árvore. Aquelas bets era o beisebol de pobre, né? Menino, não tinha. Brincava de pique-pega, de pique-esconde, de jogar guerrinha de goiaba. Eu lembro lá que a gente brincava. Então, o pai e a mãe estavam sempre preocupados pra gente não se quebrar.
porque não parava, né? E só que também tinha as responsabilidades em casa, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com dos 11 para 12 anos de idade já. Na época nem ganhava nada, eu cuidava dos sobrinhos da minha tia, então isso foi me trazendo muita maturidade, sabe? Então quando eu fui crescendo, eu já tinha uma responsabilidade. Eu acho que os erros dos pais hoje, é o que eu vejo muito isso acontecer, até dentro da minha família também. O pai vai fazer alguma coisa, não, meu filho, faz isso que eu vou te pagar. Gente, não precisa. Ele come da sua comida, usa da sua água, dorme debaixo da sua casa, do seu teto, usa a sua internet, você ainda tem que pagar. Um dia que você quiser dar um agrado para a criança, tudo bem, né? Mas eu tenho que pagar, o menino acha... Eu já vi, quando o pai não paga, ele fala, se eu só não pagar, eu não vou fazer não. Oxe, né? Que criança é essa? Como é que você está criando esse teu filho? Você acha que quando você não tiver mais aqui, né? Como é que ele vai ser? Será que ele vai aguentar as porradas? Porque a vida não bate igual a mãe e o pai não, né? Eu não sei se você levou umas lapadas de papai. Bem grande. Eu aprontava, não era quietinha não. Hoje eu falo pra minha mãe, eu falo, rapaz, eu não... Fala, meu filho, não fala que eu bati. Falei, mãe, graças a Deus. É verdade. Nossa, como esse menino virou uma Coca-Cola todo. Não, mas, né? Eu fui sair de casa, Lúcio, pra festa. Lá na nossa região eram muitos bailes que a gente fala lá, né? Baile. Com 16, 17 anos eu podia sair só se fosse com os meus tios levando, entregando em casa, e tinha que ficar ali ao redor deles. E era algo muito sadio, era de dançar, né, as nossas danças tradicionais lá da nossa região. Então era de dançar, era para isso que a gente ia para festa, para dançar e se divertir. E eu fui de verdade sair assim sozinha, eu já estava no segundo ano da faculdade. Eu tava nos meus 18 anos de idade. Você foi prematura, então, né? Meus pais não me deixavam sair de casa. E assim, eu sou muito grata. Então, assim, foi um pouco antes de eu mudar de cidade, né? Sair e morar sozinha, que eu realmente fui sair de casa a primeira vez. E com um amigo ainda que minha mãe confiava muito nele. Fica de olho lá, né? Era um carnaval nesse questão. Eu chorei pra minha mãe deixar sair de casa. Como é que foi assim? Porque eu imagino, Gabriel, que teus pais te seguraram dentro de casa. E aí isso é bom. Às vezes o jovem acha ruim, né? Mas na hora que ele se afasta, que o pai, agora você pode ir, que ele se afasta... dá aquele susto, e agora? Né? Como é que foi esse primeiro impacto, assim? Você diz no ter saído... Quando você saiu de casa, a primeira vez que você falou, agora você pode ir já estudar. Você foi estudar, né? Eu fui para trabalhar, na verdade. Eu já estava na faculdade quando eu saí, eu estava no segundo ano, no segundo período de administração. E, cara, eu já senti em mim aquela vontade de voar, sabe? De liberdade, tipo, eu precisava sair daquele ambiente, daquele local onde eu morava para crescer. E quando veio essa oportunidade, eu falei, eu vou. Não pensei muito, eu vou. Eu lembro que eu ganhava, na época, R$700 como estagiária no Sicredi, e eu tinha que pagar aluguel, comer e ir pra faculdade. Mas assim, eu foi um baque, aprender a se virar sozinha. Eu já sabia fazer tudo de dentro de casa, então isso pra mim não foi... É outra das coisas que os pais de hoje não ensinam, né? Eu sabia cozinhar, eu sabia lavar, eu sabia passar, então assim, cuidar de uma casa, a gente já tinha essa noção. Mas o morar sozinha, ele é desafiador, porque você tá acostumado com o conforto de estar ali com o pai e a mãe sempre querendo ou não... dando as coisas pra você. Eu tinha comidinha pronta, minha mãe sempre ali com o almoço pronto, a roupa lavada, chegava da escola ou da faculdade, a casa limpinha, porque mesmo na faculdade eu já trabalhava fora, trabalhava inclusive num supermercado, ganhava R$150 por mês. Você nem sabia, né? Mas era o seu futuro, né? Então, foi bem desafiador, mas como eu te falo, todo processo difícil, ele traz uma maturidade para a vida da gente, e aos poucos eu fui aprendendo. Tomei muita lapada da vida, muita lapada mesmo, fiz muita cagada, errei bastante, mas aprendi com os erros, né? Foi o que me fizeram crescer. Gabriela, nesse mundo de empresarial hoje você é uma das membros, né, da Cicolinas hoje, que é uma instituição hoje que, para mim, é a mais importante do estado, que está mais ativa, está sempre presente, trazendo cursos, né? Mas como é que você vê hoje, principalmente na situação que está o nosso Brasil, como é que você vê hoje o meio empresarial? Essa questão da economia, de empreender,
Estamos passando por uma fase, um processo bem difícil agora. Eu acho que de 2025, eu acredito, 2025 para cá, a gente já sentiu os desafios do nosso desgoverno. Não podemos falar sobre o governo. Eu não defendo nenhum lado, nenhum outro, né? Dizer sou direita ou esquerda, mas se a gente sentar para estudar um pouquinho sobre a política, a gente vai entender o que está acontecendo. Essa reforma tributária que está chegando aí, as, entre aspas, mudanças que são para melhores, estão, o bolso deles. Só para eles. Estão piorando e fechando o cerco para o empreendedor cada vez mais, dificultando cada vez mais. Parece que é o empreendedor que é o vilão, né? Parece, mas e a gente vê isso muito, eu converso muito com os nossos funcionários sobre isso, quando eu tenho reunião com eles, e comento, vocês acham que todo o dinheiro que entra no caixa, ele vai para o bolso do patrão? Mas a gente precisa pagar uma carga tributária grande, que não é pouca, todo mês, tá? Entra mês a mês, o boletim do tributo tá ali e há de você se não pagar. Pra gente manter um funcionário hoje, ele te custa quase o dobro do salário dele, de imposto. Então, é uma carga tributária muito pesada, muito alta, sem contar os custos, os produtos que têm aumentado. Hoje, com R$500 você não faz uma feira para você passar um mês. Quando eu cheguei no supermercado em 2020, 2021, com R$500 você fazia a feira. Para passar o mês. Hoje você não faz. Hoje qualquer coisinha que um cliente vai comprar no mercado não gasta menos de R$100 com pouca coisa. Então, assim, nisso a gente vai sentindo os impactos, sabe? E tudo que vem para nós como empreendedor, infelizmente, tem que ser repassado para o consumidor final. No final, que é você que compra, viu? Então, vamos botar imposto em cima das coisas, imposto disso. Gente, não é o empresário que vai pagar. É você, porque no final das contas vai ser embutido no produto, porque senão o empresário não sobrevive. Exatamente. Né? Porque, fala de novo, exatamente. Sim, igual gaúcho, eu gostei. Exatamente. Esse sotaque, né? É massa, eu gosto. Mas, assim, é um desafio muito grande. Sim. Mas, para hoje, o empresário sobreviver hoje, assim, nessa área, qual o conselho que você dá? Não tá fácil, mas eu falo assim, que a gente tem que... Vamos reclamar, mas a gente tem que sobreviver até isso passar. Eu acredito que organização é muito importante, tanto a organização da empresa, gestão de processos bem definidos, gestão de tempo, reunião com colaborador, feedback, ter uma cultura muito alinhada. A cultura, a gente fala, é missão, visão, valores, um regimento interno onde as pessoas que entram entendem o que elas precisam fazer lá dentro da empresa, uma cultura tão fortalecida que quem tá lá com você veste a camisa, sabe? Isso ajuda muito na construção de uma equipe que vai te ajudar a crescer. E segundo, a organização da gestão financeira, né? Eu não sou uma pessoa assim... eu sou a pessoa mais do estratégico, não sou a pessoa tão forte ali no financeiro, administro a minha empresa, mas não sou assim tão sábia para falar isso. Mas eu acredito que se a gente tem ali, sabendo as nossas entradas e saídas, para onde que está indo o dinheiro, onde que bem precisa melhorar, sim, você consegue ter uma visão melhor do seu negócio para poder fechar gargalos, para poder dar passos maiores. E o empresário que ele já está organizado hoje financeiramente, eu acredito que ele tem que ter coragem para arriscar e fazer investimentos grandes e dar passos largos para poder crescer. Porque hoje não dá pra gente trabalhar só com o capital da nossa empresa, né? A gente precisa ter a visão e saber trabalhar com o capital de terceiros pra gente poder crescer. O que é um capital de terceiros, Gabriel? Por exemplo, eu pegar um empréstimo bancário, né? Hoje nós temos aqui vários bancos na cidade e eu vejo principalmente o BASA, né, como um dos que tem fomentos com uma taxa de juros mais acessível, mais baixa, né, com a nossa atual realidade. E então é buscar essas oportunidades com o BNDES, um Pronamp, um FNO, linhas de crédito que
tem um objetivo para sua empresa, mas não busque ela também só para pegar o dinheiro e não ter um destino para ele. Busque para fazer esse dinheiro girar e crescer e te dar retorno, né? Tem que estar muito bem planejado. Porque às vezes o banco dá um tempo para você pagar, mas esse tempo chega, né? E então, se você não tiver feito uma estratégia ali direitinho, para o retorno vir, você já ter o dinheiro em caixa para começar a pagar, meu amigo. O bom é que a conta não fecha. O bom é que o banco toma, né? Se você pegar do agiota, ele mata o seu bate. Gabriela, mas outra coisa que eu observo em você, Gabriela, não só a questão da parte empresarial, mas a questão de você cuidar da sua parte visual, né? Eu acompanho você está sempre na academia e é cedo, né? Você vai que hora para academia? Comentei essa semana com alguns amigos na academia que meu corpo, ultimamente, ele não tá mais entendendo se eu vou de manhã ou à noite, né? Tá sendo conforme tá a minha agenda, os meus horários, eu tô indo ou 6h30, 7 horas da manhã, ou à noite, às 8h30. Conforme tá a minha agenda e minha demanda de trabalho, eu tenho flexibilizado os meus horários. Mas eu realmente gosto muito disso. Aprendi a gostar, eu não era assim, não era. Isso tem uns 10 anos já que eu tô nessa vida. Foi lá, vou fazer 11 anos agora. Foi lá em 2015. Eu era uma doente crônica de problemas respiratórios. Sério? Asma, bronquite, sinusite. E lá no sul a gente tem muito isso por conta do frio, né? E eu sofria muito, usava 2 tipos de bombinha. Eu tomava medicação. E eu não me cuidava na alimentação. Era uma fase onde eu tava... financeiramente era difícil, porque eu era CLT, mas eu morava sozinha, eu tinha que pagar aluguel, me alimentar, pagar voo para ir pra faculdade. Então, assim, eu passava as dificuldades financeiras como todo mundo passa, né? E aí eu não me alimentava direito. Eu comia fritura, comia besteira, não tinha uma alimentação saudável, bebia muita Coca-Cola mesmo. Eu lembro que eu morava com uma amiga no apartamento e eu tinha um engradado de Coca. E uma vez na semana eu ia no mercadinho trocar esse engradado de Coca, porque ela brigava comigo que eu não bebia água, eu acordava com sede e eu tomava Coca. E fiquei doente. Tive uma crise de pneumonia e bronquite asmática muito forte e o médico foi bem sincero comigo. Olha, se você não mudar, não começar a praticar exercício físico, não mudar a sua alimentação, a sua saúde não vai melhorar e você vai se tornar uma dependente de medicação pro resto da sua vida. E ele foi bem duro. Às vezes a gente precisa pegar umas pancadas dessas, né? E eu passei 15 dias ali em tratamento, com muita medicação. Minha mãe foi pra lá me cuidar, ela não tinha vindo embora pra cá ainda, eu morava em Realeza. E aí eu falei, virou a chave, falei, cara, quando eu melhorei ali, que eu levantei, eu falei, acabou, a minha vida saudável começa a partir de hoje. Foi um tapa na cara que eu tomei e ali começou o meu processo. Eu mudei minha alimentação, fui pra academia e estou ali até hoje. Mas foi difícil? Foi, no início não é difícil. Mudar um hábito não é difícil. Mudar hábito não é difícil. Quem falar pra você que em 21 dias você muda um hábito, como a gente escuta muita gente falando aí na internet, principalmente, não muda. Em 21 dias você não muda o hábito, você começa a construir ele. Porque eu vejo muitas pessoas que começam, por exemplo, a ir pra academia e vão um mês e um mês depois já... meu corpo tá doendo, eu não consigo, eu não vou mais, eu não vou me alimentar direito... E volta à rotina. É natural sentir aquela fraqueza? Natural, normal. Eu com 10 anos nesse processo, tem dias que eu levanto de manhã e eu não quero ir pra academia. Que eu vou por disciplina, por esforço. Tem dias que eu tô com a cabeça cansada do trabalho e eu não vou pra academia, porque eu realmente tô cansada. Ou não, eu me permito, hoje eu vou descansar, amanhã eu vou. Eu sei também dos limites do meu corpo. Eu aprendi a me conhecer. Então eu sei qual que é os alimentos que me fazem bem, que tipo de alimento que me faz mal. Hoje eu não bebo refrigerante. Voltei raramente a tomar um pouquinho agora no passado. Mas se eu colocar num copinho de 200 ml, 50 ml é o meu máximo de tomar. Eu não consigo tomar. Meu corpo não aceita. Não consigo comer fritura. Se eu comer, meu fígado já sente. Então, assim, é o hábito.
Hoje o meu corpo, ele tá tão acostumado com a alimentação saudável, com a comida de verdade, não é ficar ali criando um monte de receitinhas caras para você se alimentar. É o feijão e arroz do todo dia. O que é uma comida de verdade? Porque eu até já fui também, não vou falar da minha barriga, eu tô meio sedentário. Mas assim, eu fui no como é que fala o nome agora do profissional, rapaz? Nutricionista, isso. Às vezes quando dá um branco, né? E ela me passou uma receita. Eu falei, essa mulher pegou essa receita na internet, não é possível. Ela acha que eu compro isso, que eu tenho dinheiro para comprar tudo isso, sabe? Aquelas frutas caríssimas. Eu falei, rapaz, não dá. O que é uma comida saudável? Para quem tá ouvindo hoje, fala, rapaz, eu quero também, porque hoje você precisa cuidar da sua saúde para você conseguir gerenciar tudo isso que você faz, né? Porque se você começar a adoecer, as coisas começam a atrasar também. Aí fica mais doente, porque a cabeça também não fica assim, bem, vendo as coisas atrasando, né? E aí, em primeiro lugar, saúde. Sim. Eu costumo falar que a academia é minha terapia diária, né? Dou risada, mas é realmente porque é onde eu descarrego todo o meu cansaço do dia, porque eu trabalho muito com a mente, né? Então é ali onde eu descarrego. Não é diferente? A gente não cansa lá na academia? Cansa o corpo, né? Lá a gente cansa o corpo. O corpo, né? E a mente, como a mente já vem cansada do trabalho, então ali a gente descarrega, né? Então, se tem qualquer problema, eu levo a preocupação, a raiva, o estresse lá pra dentro e desconto nos exercícios, né? Em vez de você largar a mão no escutador de novela do... Mas, assim, a comida de verdade, Lúcio, pra mim é o feijão que a gente tem em casa todo dia, o arroz, a carne que você tem ali todo dia, salada verde. A carne você faz como ela? A carne... Hoje, Lúcio, eu vou ser bem sincera pra você, eu não cozinho lá na minha casa, muito pouco, porque eu vivo na demanda de trabalho, sempre focado no trabalho, então a gente tem uma pessoa que cozinha de meio-dia e minha mãe gosta muito de cozinhar, então à noite é com ela. Mas lá em casa a gente já tem esse hábito, todo mundo ali de se alimentar bem. O único que não vai pra academia ainda é o meu pai. O resto todo mundo já frequenta academia, quando me né? falaram que era seu pai, eu nem acreditei. Pensei que ele era seu irmão, o homem tá novo, o sangue da família dele é a família que dura 100 anos, então 100 anos. Meu não pai também, então. Março, meu pai faz 100 anos também, então não sei, né? Vamos lá. Mas assim, a carne sem muito óleo, sem muita gordura, sempre a gente prefere temperos de verdade, que é o tomate, a cebola, o alho que tem ali. A gente praticamente não usa condimentos de temperos prontos, raramente, o máximo uma pimentinha do reino ali que a gente gosta na comida. Então, assim, o sal controlado, sem precisar de exagero de sal, aquela comida extremamente salgada. Já meu pai, ele come com o pote de sal do lado, ele é o inverso de todo mundo, ele põe o pote de sal do lado do prato. Mas a gente maneira nessas coisas que às vezes eu vou lá fritar uma carne e coloco um monte de óleo. Não tem nem molho na carne, é só o óleo. E aí come aquilo. Hoje, o óleo industrializado, principalmente, ele tem muita coisa que não faz bem para nossa saúde, né? Quanto agrotóxico vai num soja hoje, por exemplo. Então... priorizar por diminuir essas coisas, né? O óleo, o sal, buscar comida, alimentação mais saudável, coisas que vêm da terra, o feijão, o arroz, o macabotiá, que tem muito aqui na nossa região, o quiabo, para quem gosta, né? O jiló, o maxixe, comidas que não são caras, são de fácil acesso e que não precisa romantizar nada. Uma banana, uma maçã, uma laranja como fruta, um melão, abacaxi, melancia são frutas diuréticas, então que ajudam muito a desinchar o corpo. Então não é à toa que existe o suco detox, né, que muitos fazem e que é maravilhoso também para quem quer desinchar, para quem quer que o organismo funcione melhor, principalmente o intestino, que é o nosso segundo cérebro do corpo aí. Boa colocação sua. Eu já vi falar muito disso, mas nunca me aprofundei no assunto. O estômago é o segundo cérebro? O intestino. O intestino. Tudo que eu não tenho muita propriedade para falar do assunto, né? Mas com base no que eu busco e aprender sempre para usar para mim, tudo que a gente come que não presta vai para o nosso intestino. Então, o que eu coloco na boca influencia em como o corpo vai funcionar.
Quem sofre com o intestino parado vai entender. Quando para tudo ali, que você fica 2, 3... Que tem gente que fica, às vezes, uma semana sem ir no banheiro. O quanto incha a barriga, o corpo não funciona direito, você começa a ter dor de cabeça. São as primeiras coisas que acontecem, é dor de cabeça, né? O corpo já está gritando ali, né? Que tem alguma coisa de errado. Então, se o intestino está funcionando bem, o resto do corpo funciona. Você tem mais disposição, você consegue fazer uma atividade física, você fica mais animado. E então, quem puder, né, estudar, entender um pouquinho ali, buscar na internet, saber mais, ou com profissionais da saúde realmente que acompanham. Hoje, inclusive, eu tenho bons profissionais do meu lado. E o intestino realmente faz uma grande diferença, principalmente para quem quer emagrecer. Ele faz uma grande diferença. O empresário que cuida da saúde, que se alimenta bem, que vai na academia, ele ganha mais dinheiro? Amém, Senhor. Ele fica mais disposto para ganhar mais dinheiro. Boa resposta. Foi em cima. Mas a gente tem mais disposição mesmo. É aquela história, primeiro o CPF, depois o CNPJ, né? Primeiro Deus, segundo saúde e depois a nossa família, né? Se a gente inverter essa ordem... Primeiro Deus, saúde, família, né? Família. E aí vem o trabalho. Então, se a gente inverter essa ordem, colocar o trabalho antes de tudo isso, nada funciona. Porque se Deus não for o centro da nossa vida, do nosso trabalho, se Ele não estiver à frente dos nossos planos, se a gente não acordar de manhã agradecendo a Ele, entregando o nosso dia, os nossos próximos passos, nossos sonhos, nossos projetos para Ele... Hoje, Lúcio, eu passei muito tempo afastada de Deus, na vida, no mundão mesmo, né? E graças a Deus eu me reencontrei com Ele há alguns anos atrás, num processo difícil da minha vida. E eu não consigo caminhar sem Ele hoje. Não consigo dar um passo na minha vida sem Ele. Não terceirizando nada, claro, mas assim, agradecendo e entregando sempre para Ele, porque Ele abre sim as portas, Ele abre os caminhos, Ele faz com que a nossa vida fique mais leve, porque a gente tem em quem confiar, que não são só as pessoas, né? A gente precisa realmente ter esse momento com Deus, que é muito importante para que o resto funcione. E aí vem a saúde, uma boa alimentação, beber água, praticar uma atividade física. Não pode ir para academia, vai na represa. Nossa represa está ficando tão bonita ali, né? Com espaço para caminhar, tem a pista de corrida. Então vai lá caminhar, é de graça, ninguém cobra nada para ir lá. Vai lá, faz uma caminhada, né? Vai fazer algum tipo de esporte. Quem pode, vai praticar compra uma bicicleta. Inventa vai pro serviço alguma coisa, de bicicleta, né? E a nossa família, né? Que é o nosso bem mais precioso. De passar tempo com eles. Às vezes eu saio de perto dos meus pais, vou viajar, que eu gosto muito de viajar. Mas deu 7, 8 dias ali, meu Deus, eu tenho saudade de casa. Já quero a minha família, quero o meu quarto, a minha casa, o meu espaço. E mesmo que tenha as picuinhas do dia a dia, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito, mas eles me fortalecem muito, sabe? Tá ali perto deles, mesmo com as diferenças, a gente tem uma convivência muito boa e se ajuda muito. Eu sei que você é membro da Cicolinas. O que é a Cicolinas e o Sebrae para o empresário hoje? Nossa, eu acho que principalmente o Sebrae, eu vejo ele principalmente para o pequeno empresário aqui da nossa cidade. E a Cicolinas, não tem como eu não falar deles, né? Eu entrei na diretoria, tô no 3º ano já, no 2º mandato de diretoria. Quando eu entrei, eu não entendia como funcionava. Para mim era uma associação onde a gente pagava algo por mês para usar a consulta do SPC Serasa. Era essa a minha visão. Hoje, estando dentro da ACI, acompanhando mais de perto o trabalho, nós, Colinas, é muito agraciada com a associação comercial que nós temos aqui. A ACI Colinas é a melhor associação comercial do estado do Tocantins. Nós somos referência no estado do Tocantins todinho. Então, vem associações comerciais de fora para conhecer como é o nosso funcionamento aqui, né? Nós temos a Maria à frente ali, gerenciando a associação. Hoje, o professor Júnior, né? Excelente. Teve aqui também. Os dois teve aqui, como né? presidente. Aí, o Jonathan fez uma excelente gestão. Cresceu demais a Cicolinas. E eles vêm fazendo um trabalho muito bonito.
A Cicolinas, ela traz a oportunidade do empresário crescer e evoluir, para aquele empresário que não tem, às vezes, um caixa para pagar um curso mais caro para ele ou para os seus colaboradores. As Cicolinas e o Sebrae estão aí para oferecer muitos treinamentos, até mesmo gratuitos, que vem, né? A Cicolinas traz grandes treinamentos gratuitos ali. Ele é o suporte realmente para o empresário. É um suporte para tudo que o empresário da nossa região precisa. Para treinamentos, para buscar funcionários, porque eles têm um banco de currículos ali também para oferecer para as empresas. Espaço para o empreendedor que quer fazer algum evento, alguma coisa, tem o auditório lá da ACI, que inclusive para quem é associado é gratuito o acesso ao auditório. Você pode utilizar dele várias vezes. A gente até comentou numa reunião semana passada, numa reunião que a gente estava, que um uso do auditório paga o ano inteiro, praticamente o ano inteiro da mensalidade do associado, né? Então, tem oportunidade de treinamento e o network, que a gente fala, que é você estar num ambiente onde você tem contato com muitos outros empresários. Adquirir experiências com os demais, né? Eu fiz muita amizade. Conheci muitos grandes empresários, eu falo assim, que já estão há muito tempo nessa estrada do empreendedorismo aqui da nossa cidade, e que a gente só conhecia de ver, não tinha contato, conhecia eles de perto, conhecia a história, como é o dia a dia deles. Pessoas mais conhecidas aqui na cidade, né? Como a gente tem, por exemplo, o professor Júnior, o seu Aloísio, né? Que tem experiência para trazer pra gente conhecimento para quem está iniciando nessa vida, né? Eu sou novata no empreendedorismo ainda, perto deles, né? Então, eles têm muito conhecimento para agregar essa troca de ideias quando tem reuniões, quando tem lançamento de campanhas, que você senta junto ali nas mesas com outras pessoas. É uma oportunidade de você conhecer o negócio do outro, a vida do outro, trocar experiência, ver o que ele está fazendo, que está funcionando, que às vezes você pode adaptar para sua empresa, o que você está fazendo para a sua, que você pode compartilhar com ele, ou o que deu errado, né? Então, é essa troca de ideias, de informações, esse contato é uma rede que cresce cada dia mais, né? A última reunião nossa, nós estávamos com 327 associados nas Colinas. Então, quantas empresas temos aqui? Parece que Colinas não tem tanta empresa, né? Isso desde o pequeno até o grande. Então, é uma oportunidade para quem não é associado ainda, né? Quem não usa dos serviços ainda das Cicolinas e do Sebrae, é uma oportunidade gigante aí para quem quer crescer, e às vezes não pode pagar um curso extremamente caro, sair fora da cidade, sair fora do estado, alugar uma estrutura, né? Então, esse é o suporte. Então, para você que achava que a Cicolinas era só para consulta do SPC, é muito mais além, meu irmão. E olha, como ela está falando aqui, as outras cidades estão vindo aqui aprender com as Cicolinas. Então, a gente tem que dar muito valor àquilo que a gente tem. Se você pode ser um associado, quem sabe um membro, quem sabe daqui uns dias, né, a Gabriela vai ser a presidente da Cicolinas. Eu preciso de muita bagagem ainda para estar nessa frente, não, viu? mas pelo caminho, minha mãe dizia assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Se você anda com empresário, você vai ser um empresário. Se você anda com cachaceiro, meu amigo, você não vai escapar não, Tem uma coisa que eu preciso comentar, Lúcio, que às vezes as pessoas, às vezes não, por exemplo, em dezembro, quando a gente estava na movimentação de eleição da ACI, recebemos muitas perguntas de quanto vocês ganham para trabalhar na diretoria. Quantos vocês ganham? A gente ganha muita gratidão e experiência. Só isso. Ninguém que trabalha, nenhum dos empresários que estão à frente da diretoria das Cicolinas ganham algum tipo de salário, de dinheiro com isso. Ninguém recebe nada. Tá todo mundo ali disposto a compartilhar o seu conhecimento, a compartilhar as suas ideias para o crescimento da ACI, dos outros empresários que estão ali. A gente busca trazer em todas as reuniões ideias novas para nossa cidade e para as Cicolinas. Hoje a prefeitura está muito ligada já com as Cicolinas. Nesse período o Jonathan conseguiu fazer isso, trazer a prefeitura para perto. E um grande exemplo é o Natal Luz que a gente teve agora, né? Que ficou foi um linda movimento cidade, das Cicolinas junto com a prefeitura. E tem que ter essa união, né? Tem que ter. Nós moramos na nossa cidade, a gente tem que cuidar dela, né?
E a gente que mora aqui, se nós não cuidarmos, quem vai vir de fora? Verdade. Eu falo que eu tive lá em Gramado e, nossa, eu me encantei com a cidade. E a minha pergunta, assim, minha esposa até estranhava, porque eu saía perguntando como vocês chegaram nessa qualidade de vida, a população cuidando da cidade. Eu juro que eu cheguei a ver, gente, as pessoas cuidando da praça, né? Viu alguma coisinha, vai lá, poda, sabe? A senhorinha saía lá fora, cuidava da planta, dava aquela podadinha com tanto carinho, lá na praça, Sim. né? Porque eles entenderam que a cidade limpa, a cidade bonita, traz mais turista, né? Então... E depende de nós, né? Não só da prefeitura. Prefeito entra, sai prefeito, entra prefeito, sai vereador, entra vereador, sai governador, entra governador. E quem nós mora aqui somos nós, né? Então vamos contribuir para que a cidade fique melhor. Mas, Gabriela, você disse que gosta de viajar, já viajou bastante. Um lugar que deixou saudade na sua vida, assim, isso aqui eu tenho vontade de voltar. Vou falar, não consigo falar vou falar um no Brasil, que é Gramado, que eu já fui pra lá. Aí não vale, né? 4 vezes. Só e isso? Voltaria de novo, Gramado e Bento Gonçalves, que é pertinho ali, gosto muito de lá. E fora do Brasil, eu fui pra Patagônia, na Argentina. É o Calafate. E foi uma viagem programada, né, organizada, e uma viagem que é barata, né? Hoje eu não sei como é que tá, né, porque mudou o presidente, subiu um pouquinho o valor, né? Mas na época que eu fui, o real pro peso argentino tava tipo 2 centavos. Então foi 2 centavos era. Então assim, eu lembro que com R$1.000 que a gente fez câmbio na época, a gente levou 200 e poucos mil pesos, gente. Então assim, foi uma viagem barata, não foi uma viagem cara que eu fiz e que contribuiu demais pra mim. Assim, eu gosto de viajar para conhecer a cultura das outras cidades, para conhecer o que eles fazem. E El Calafate é uma cidade extremamente limpa, cuidada, assim como Gramado também é. Os moradores cuidam da cidade. É uma cidade pequena, sem contar as geleiras, tudo que a gente vê lá, que na nossa mente é coisa de filme. O que você achou lá do gelo? Nossa, maravilhoso. Cena de filme. Cena de filme mesmo, assim, uma pintura de Deus. É mesmo? É, uma pintura de Deus mesmo. A gente não imagina que aquilo é feito com tanta perfeição, assim, né? Com tantos detalhes. A gente tem que viajar, Gabriela, melhora a mente. Melhora a mente, melhora o estresse, a gente volta mais... Se preocupa depois com a fatura do cartão, né? Se estressa depois. Mas se você se organizar para viajar, fazer algo planejado, você não tem um gasto tão alto, né? Então, viagem com planejamento é importante. E todo mundo pode viajar. Hoje viagem é extremamente acessível, não é algo tão burocrático como era uma vez. Vou puxar uma sardinha aqui pra Mercê, né? Vanilda Viagens está aí facilitando a vida, né? Rapaz, Vanilda Viagens, Maria das Mercês está aí, né? Facilita, parcelando no boleto, né? Que não viaja quem não quer agora. Quem não quer, tá? Porque antes você tinha que ligar para Palmas, Araguaína. Hoje a Mercedes foi empreendedora, foi rápida no gatilho. Eu brinco que a Maria das Mercedes é o Július, né? Ela tem mais de 2 empregos, gente. 2? Acho que ela tem uns 3, 4. Ela é palestrante, é mais não sei o quê. Ela é desenrolada. Ali é como desenrolar. Minha amiga, nosso papo foi tão bom que já voou, né? Já deu 12 horas assim. Minha amiga, uma saudade. Uma saudade dos meus avós maternos. Seus avós? Maternos. Se Deus te desse a chance de conversar com eles, o que você falaria? Nossa, eu com certeza daria um abraço muito, muito, muito apertado neles e fortaleceria o quanto eu amo eles, o quanto eles foram importantes para a Gabriela que ela é hoje. Meus avós foram referência de humildade na minha vida, de empreendedorismo, de crescimento. Eu até me emociono em falar. E meu pai sempre foi da estrada, né? Era a vida dele para dar uma vida boa para nós. E meu avô fez o papel de pai na minha vida, enquanto meu pai não estava presente. Então ele foi um suporte muito grande e ele é minha figura, meu exemplo, assim, que eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. O que você deixaria para os seus pais hoje? De
fala. Assim, de fala? O que você falaria para eles hoje? Primeiro, do quanto eu amo eles, né? E eu sou uma pessoa que não fala muito isso, eu sou mais fechada. Mas eu amo muito os meus pais. Eles fazem parte do meu processo de amadurecimento. Meu pai é a minha personalidade, eu sou a cópia dele. E se eu sou essa mulher batalhadora, guerreira, que busca sempre crescer e quer melhorar, que quer evoluir, que gosta de estudar, é porque eu me inspiro neles e eu quero dar também o melhor para eles, porque eu quero ver meus pais descansarem, Lúcio, porque a gente tem uma vida bastante corrida em função do supermercado, e o meu sonho de crescer profissionalmente é poder dar uma vida de descanso e tranquilidade para os meus pais. E casamento? Casamento, eu entreguei nas mãos de Deus. Quantos filhos? Não por mal, né? Mas e o Senhor já direcionou, igual né? Você falou, né? Tem que ser no tempo de Deus, no tempo de Deus. E hoje casamento é muito mais complicado do que era uma vez, né? Então, assim, uma pessoa boa, um homem temente a Deus, que queira crescer, evoluir, que me respeite. E que queira construir família, que queira evoluir, que seja provedor, um homem de verdade, Lúcio, porque convenhamos que homem de verdade, você entrou no que é homem provedor de verdade, como dizem os meus amigos, a safra de 80, 90 foi a última. Mas filhos eu pretendo, se Deus me permitir, quero ser mãe e ter pelo menos 2 filhos. Só? Não penso assim na família menos tão 4, grande. Gabriela. Não, 2 tá bom. 2 tá bom. Agora, se Deus quiser que venha mais, aí... Qual a sua religião, Gabriela? Eu sou católica. Católica, apostólica romana. Eu sou muito forte na minha fé. E assim, primeiro eu fui católica, muito tempo católica de banco de igreja, né? Que não entendia nada do que acontecia lá dentro, que ia pra missa por ir todo domingo e que não entendia o catolicismo como ele realmente é. E depois de um encontro muito forte com Deus, eu comecei a estudar, buscar, conhecer mais, e hoje eu realmente tenho o entendimento do que é o catolicismo. Ainda estou aprendendo muito, cada vez aprendo mais, mas hoje eu realmente tenho o entendimento do que é o catolicismo e que a gente não vai só para sentar no banco da igreja, né? E nem para mexer no celular, ir lá sentar e ficar mexendo no celular, conversando com o vizinho do lado. A gente tá lá para ter um momento de intimidade com Deus e um contato mais forte com Ele. Gabriela, uma mensagem para a gente finalizar para o nosso empresário que vem enfrentando aí, eu acredito que vai melhorar, né? Porque quem está na direção de tudo é Deus, é Jesus, né? Mas para o nosso empresário, principalmente para as mulheres, que eu acho que você representa muito bem as mulheres nisso aí, essas mulheres que vêm com muita garra, que vêm com muita força, e a mulher tem muito mais fé do que o homem, né? Até porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o homem não, né? Nossa, que responsabilidade. Primeiro, busquem a Deus. Segundo, cuidem da sua saúde. Terceiro, desenvolvam a mentalidade, busquem conhecimento para desenvolver a mentalidade, que não é à toa que a gente tem tanta ansiedade e depressão, mas por conta que a gente não consegue trabalhar a nossa mente. A partir do momento que a gente entender um pouquinho de como a nossa mente funciona, muita coisa muda na nossa vida. E a gente amadurece muito mais rápido, a gente aprende a lidar com as pessoas, a lidar com os funcionários. Conheçam perfis de comportamento, estudem sobre perfis de comportamento, como cada ser humano funciona. Isso facilita demais para quem é empreendedor. Porque a gente aprende a lidar com o outro e também a respeitar o outro e saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não esqueçam da família também nesse processo e organização. Instalem uma cultura muito forte na empresa de vocês, com base naquilo que vocês defendem, nos valores que são importantes para você, e façam com que os colaboradores entendam, conheçam essa cultura e abracem ela com você. E outra coisa também que é importante e que eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito todo dia. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então ele precisa ser dito
todos os dias. Muito bem, obrigado, minha amiga. Bom demais conversar com você e aprender com você. Eu acho que a gente vai ter voltas aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar. Verdade, 1 hora é pouco, né? Eu falei pra você que 1 hora voa, né? Muito pouco. Eu sei que você hoje ainda tem que ser arrumado. Hoje tem casamento, é? Hoje, isso. Casamento. Mais um que vai se enforcar. Casamento é abençoado, Deus ama casamentos. É abençoado, né? Quando dá certo, não tem coisa melhor não, né? Tomara, vamos abençoar, pedir a Deus. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Lúcio. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a abertura, de poder vir compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês e dizer que estou de portas abertas quando precisar me chamar de novo. Agora já passou um pouco nervoso, já topo vir. Depois eu quero vir falar com você sobre esse digital, só o digital. Vamos. Primeiro vamos falar da Gabriela, da vida, da personalidade, né? Mas agora não vamos mais pro lado profissional. Depois a gente vai marcar outro podcast, porque é muito interessante o digital, principalmente para essa juventude aí. Exatamente. Né? Tá bom? Exatamente. Exatamente? Como é que vai? Porque eu falo exatamente. Exatamente. É que lá no sul a gente fala o E de verdade e o R, né? A gente puxa o R. Hoje eu já tenho muito sotaque daqui, mas a gente fala o E e o R mais puxado. Mais puxado, né? Muito bem, gente. Falamos com a nossa amiga Gabriela, Gabi, lá do supermercado José. Mandar um abraço à turma lá do supermercado, você que tá ouvindo lá. Sim. Orgulho da filha, hein? Rapaz. E a gente volta no próximo sábado com mais um podcast da Líder. Obrigado, Danilo Rios. A gente encerra por aqui. Para você, bom final de semana.